Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Meu forte abraço para todos que nos assistem, todos que nos acompanham diariamente. Peço que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Amém? Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações postadas diariamente. Tá bom? Que Deus abençoe. Então, gente, esse canal, nós falamos de tudo um pouco, desde que seja uma resposta, né, uma pergunta, como as pessoas sempre me perguntam aqui, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo. E aí a gente começou a falar sobre o Evangelho, a palavra de Deus, a maneira que a gente vê, né, a maneira que Deus nos mostra, e não somente sobre o Evangelho, mas aonde a gente vê que precisa ser falado, a gente comenta. E aí, naturalmente, se tornou um canal polêmico, questionante, ou questionado, como quiser chamar, né? E muitas pessoas fazem algumas perguntas e nós procuramos responder, né? E esses dias nós estamos falando muito sobre falando, e algumas pessoas perguntam, né, sobre alguns acontecimentos que têm acontecido. Você sabe que quando acontece algo com um político, com um jogador de futebol, com um ator, as pessoas comentam, mas não alfinetam, né? Não começa a alfinetar dia após dia. Agora, quando acontece com um pastor, com um bispo, com um apóstolo, né? Ou seja, um representante da palavra de Deus, as pessoas começam a questionar, comentar e julgar, jogar pedra. Então, hoje as pessoas me perguntam, eu respondo naquilo que está no meu conhecimento, tá? E diante de ontem para ontem, me fizeram uma pergunta e alguns vídeos nossos e alguns lugares das redes sociais sobre algumas pessoas comentar sobre o bispo, né, Samuel Ferreira, que passou e está passando um momento difícil. E esses momentos, gente, não é momento da gente jogar pedra, até porque todo mundo falha. Eu sempre digo, se Davi tivesse no mundo hoje, ele ia ser apedrejado, até o próprio Jesus, né? Não Jesus porque errou, Jesus nunca errou, sempre foi santo, né? Mas Davi errou, muitos homens de Deus errou, Pedro errou, muitos homens de Deus erraram, mas não quer dizer que eles não deixam de ser homens de Deus. Não, gente. A gente só deixa de ser homens e mulheres de Deus quando nós erramos e continuamos errados, né? Não procuramos se consertar. A palavra do Senhor diz que aqueles que confessar os seus pecados e abandonar, Deus, ele perdoa, né? E aí surgiu uma mensagem que até me perguntaram sobre a saúde, né, do bispo Samuel Ferreira. Até perguntaram o antes e o depois. Lógico que antes a gente vai envelhecendo. Antes ele era mais forte, né, melhor aparência, obviamente isso é natural na vida do ser humano, mas já chegaram a dizer que o bispo está doente. Irmão, se o bispo ou alguém estiver doente, o que é que nós temos que fazer? Orar, interceder,
pedir a Deus. Eu não digo nem pregar mais para ele, porque já tem um conhecimento, às vezes até mais do que eu, até mais do que você, mas uma coisa eu digo para vocês aqui, o apóstolo Paulo disse, aqueles que estão de pé, olhe para que não caia, para que não caia, para que não entre, ou seja, não caia, né? Porque entrar em tentação, todo mundo vai entrar. O que nós não devemos é cair na tentação. E se cair, existe um Deus que na pessoa do Senhor Jesus, ele nos perdoa. Ele nos levanta e nos faz recomeçar de novo. Né? Então a pergunta foi o quê? Missionário, o senhor tem algum conhecimento sobre a suposta saúde do bispo Samuel Ferreira depois do falecimento da esposa dele? Eu não tenho. Até porque eu não conheço o bispo Samuel Ferreira. Não conheço pessoalmente. Conheço algumas pregações, mas pessoalmente eu não conheço. Né? Quando acontece isso com um cristão, fica rodando, as pessoas comentando, até, né, as pessoas enjoar de comentar. Aliás, tem uns que até culpa o falecimento da esposa dele, atribui a ele. Gente, não é assim. Não é assim. Talvez passaram um momento difícil os dois, e aí a opressão, a depressão, a ansiedade pegou o que estava mais sensível. O que estava mais sensível. Né? Agora, o que nós temos que fazer pelo bispo Samuel Ferreira, pelo ministério dele? Orar, pedir a Deus e acabou. Até porque, irmãos, nós estamos no mundo arriscado a cair, arriscado a entristecer, arriscado a desanimar e às vezes, muitas das vezes, arriscado a desistir e não voltar mais. E não voltar mais. Né? Agora, sobre a saúde, eu não sei. Né? Mas se tiver um problema de saúde, que Deus restaura. A Bíblia diz que Deus é um Deus restaurador. Né? É um Deus que renova. Olha, eu nunca vi na Bíblia algum homem que não errou. Né? Ou seja, pelo menos aqueles que a Bíblia sempre comenta sobre eles. Né? Todos erraram, alguns... Eu não digo todos, eu estou falando aqueles que a gente procura se aprofundar sobre o conhecimento desses homens. O problema, irmão, não é errar. O problema não é eu não errar. O problema é eu errar e permanecer errando. Né? Então, se ele está doente, o que é que temos que fazer? Orar, pedir a Deus e levar com que ele seja curado. Gente, eu não estou confirmando que ele está doente. Isso eu estou respondendo a alguns comentários de algumas pessoas que me perguntam, que comentam sobre os nossos vídeos, sobre, às vezes nem perguntam, não é nem sobre os vídeos que postamos. Como a gente fala muito aqui sobre conhecimento, tirar dúvida de muitas pessoas, tem pessoas que naturalmente perguntam, né? Esse dia me perguntaram para mim aonde andava o Bispo Rodrigues, aquele da Igreja Universal. Eu não sei. Porque as pessoas veem a maneira da gente comentar, acham que a gente vai causar polêmica naquilo que nós falamos. E não é, gente. Não é. Se o canal se tornou polêmico, é por causa das nossas opiniões. O que gera uma polêmica é eu comentar uma coisa que você não concorda, que outro ali não concorda. Aí começam a vir os comentários, né? Uma vez me disseram assim, olha, como é que você fala de Deus? Como é que você fala de Deus usando boné, né? Aí eu falei assim, mas o que tem a ver usar boné, gente? Ou chapéu? Ou camiseta? Ou camisa? Qual é o problema? Né? Aí uma conversa dessa começa a causar polêmica. A gente já vai no assunto o quê? E o coração? Né? Aí você faz um vídeo falando do coração, costumes de veste, né? Umas pessoas perguntam, aí causa uma polêmica. Né? Como muitas pessoas já me perguntaram, o senhor acha certo mulher usar calça, homem usar jeans? Esse dia me mandaram uma mensagem perguntando, algumas pessoas dizendo que quem usa roupa jeans vai para o inferno. Gente, pelo amor de Deus. Aí a gente começa a comentar sobre isso, orientar.
Quem não aceita os adins, começa a comentar e fazer a pergunta e torna uma polêmica os nossos vídeos, sem a gente querer, sem a gente premeditar. Né? Então vamos pedir a Deus, não somente pelo Samuel Ferreira, mas pelo ministério, pelo Brasil. A gente não vai se matar orando pelos outros, gente. Isso, né? A gente ora por aqueles que estão vivendo uma sarjeta, vivendo uma vida torta, mas que quer uma mudança, né? Que quer uma mudança de vida. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida torta e você ajuda, orienta, se sacrifica, mas elas não querem, elas estão satisfeitas com a vida que está vivendo. Eu falo isso porque eu atendo pessoas assim, né? Então, é isso aí, gente. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. E Jesus mesmo disse para aqueles fariseus que trouxeram a mulher adúltera: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E o pior é que muitos comentam aqui no meu canal dizendo que ele é tudo de ruim. Não é assim, gente. Você não convive com a pessoa. Às vezes eu vejo a pessoa pregando ali, bonitinho. Ah, homem de Deus, mulher de Deus, mas eu não sei, eu não convivo com a pessoa. Eu não convivo com as pessoas. Quem não conhecia os fariseus, quem não conhecia o ensinamento de Cristo, achava que os fariseus eram um excelente povo, os saduceus, os escribas. Os escribas batiam palma quando achavam alguma coisa para escrever, para poder acusar alguém, como fizeram com Jesus. Então apenas vamos pedir a Deus pelo bispo Samuel Ferreira, pelo ministério, porque tem muitas almas a ser ganhas através dele. Eu acredito nisso. Deus abençoe.